Olá, amiguinhos, tudo certo? Olha só, muitas pessoas me perguntam se é verdade que a utilização do micro-ondas eleva o risco de câncer e se tem alguma coisa radioativa dentro do micro-ondas que faça ele funcionar. Então, achei por bem gravar esse vídeo. Primeira coisa, assim, tentando separar esses dois conceitos. Radiação e radioatividade, ou radioatividade, são coisas diferentes. Tá? Então, radioatividade, o que ela seria? Ela é a propriedade, a característica de alguns materiais ou de algumas substâncias de emitir radiação. Essa radioatividade ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Onde é que a gente ouve, né, falar em radioatividade? Todo mundo já ouviu falar do desastre lá em Goiânia, né? Aquele acidente, vamos dizer assim, com o Césio 137. Todo mundo já ouviu falar também daquela cidade que teve uma usina nuclear que explodiu, né, por um erro de construção e um erro humano também, Chernobyl. Fukushima no Japão também, né? Então, assim, a gente ouve falar muito em radioatividade e sempre associa a radioatividade com coisas ruins. Só que, por exemplo, a radioatividade ela é utilizada para conservação de alimentos, por exemplo. Então, eles pegam um alimento, um tomate, por exemplo, e irradiam ele. E uma vez que passe a radiação ionizante, ela vai destruir algumas moléculas e matar substâncias, ou, desculpa, seres, né, que produzem a putrefação. Então, uma vez mudando estruturas e matando bactérias, fungos, assim, o alimento dura mais. Já a radiação, ela é uma onda ou uma partícula emitida a partir de uma substância, a partir de um instrumento ou alguma coisa assim. Por exemplo, radiação luz. A luz que nós vemos, ela é uma parte visível de todo o espectro de radiações eletromagnéticas. Então você tem dentro desse espectro, dentro dessa gama de coisas, você tem a radiação do micro-ondas, você tem a radiação do rádio, ondas de rádio, você tem as ondas infravermelho e ultravioleta. Infravermelho eu já falei em um dos meus vídeos sobre o micro-ondas, perdão, o controle remoto. Assim, radiação é uma série de coisas. Por que as pessoas confundem? Né? Porque existe ainda um pouco sei lá, de senso comum misturado com alguma coisa que deveria ter mais um senso crítico. E o senso comum diz que quando tem radioatividade é ruim. Já falei ali um exemplo de que a radioatividade é super bem utilizada para coisas boas. E no caso da radiação, ela serve, por exemplo, para transmitir informações, para tudo que nós vemos é uma radiação, então são coisas diferentes, resumindo. E aí, o que o micro-ondas faz? Dentro do micro-ondas tem uma peça chamada magnetron. O magnetron é ligado a um transformador e tem um ventiladorzinho dentro também. O transformador ele pega os 220 volts que vem da energia elétrica na nossa região, 110 em outras, e transforma isso em 400 volts. Esses 400 volts chegam até o magnetron e o magnetron lança uma radiação, lança uma onda eletromagnética. Pensa como se fosse uma luz que a gente não consegue enxergar, que não é visível, mas né, teoricamente seria a mesma coisa. E essa radiação ela vai fazer o seguinte, ela vai agitar as moléculas de água. E aí eu peguei do kit do meu filho, eu comprei um kit molecular para ele ao invés de um Lego, né? Eu peguei essa moléculazinha aqui de água, representação de uma molécula de água. Então tem a bolinha vermelha, essa bolinha vermelha ela representa o oxigênio e as duas o hidrogênio. Lá na tabela periódica a gente percebe o seguinte, que a eletronegatividade do oxigênio é maior do que a do hidrogênio. E a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons, da ligação para si. O que ocorre? Que os elétrons do hidrogênio ficam mais deslocados para o oxigênio, ficam mais empurradinhos para o lado do oxigênio, deixando o oxigênio então mais negativo. E deixando os hidrogênios, que perderam seus elétrons, que perderam não, mas que né, estão mais distantes dos seus elétrons, deixando os hidrogênios mais positivos. Então a gente vai pensar o seguinte, a molécula de água tem uma área né, ao redor do oxigênio negativa e outra área ao redor dos hidrogênios que ela é positiva. Ou seja, possui polos. Por isso que a gente diz que a molécula de água é uma molécula polar e a água em si é uma substância polar, que mistura com polar e o apolar com apolar.
E esse magnetron recebe lá no micro-ondas energia e emite essa onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética tem a mesma onda, ou vamos dizer assim, uma onda ressonante à molécula de água. Elas vibram em frequências iguais, 2,45 GHz, se não me falha a memória. Então a molécula de água ela tenta se alinhar com essa onda. Só que essa onda modifica. Então ela se alinha aqui, depois aqui, 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 ela fica vibrando. E a gente aprendeu em física que a medida do grau de agitação das partículas, das moléculas e assim por diante, a gente chama de temperatura. Então, conforme o magnetron lança essa onda passa pela molécula de água vibrando ela. E quando vibra ela vibra cada vez mais, aumentando então a sua temperatura. E é por isso que os alimentos aquecem e cozinham dentro do micro-ondas. Então nada a ver com radioatividade, não tem lá uma partícula radioativa dentro do micro-ondas, tem só um aparelho que foi descoberto no ano de 1939, se não me falha a memória, e perto da década de 50, um físico já conhecendo esse mecanismo, esse magnetron, percebeu que quando trabalhava com o magnetron ele aquecia as coisas, aquecia copo de água próximo. Tem alguns lugares que dizem que ele tinha uma barra de chocolate no bolso e o chocolate derreteu com a ação desse aparelho. E aí então eles, vamos construir agora uma caixa de metal vedada, colocar esse magnetron dentro e vamos vender para a galera aquecer a água e cozinhar alimentos e tal. E aí então foi criado o micro-ondas. Novamente, qual é a função do micro-ondas? Só aumentar o agito das moléculas de água. Então é por isso que, por exemplo, o vidro não aquece. Ah, mas eu pego o prato depois que esquentou a comida e ele está quente. Está quente onde encontrou com a comida, onde estava em contato com a comida. Mas o vidro não aquece sozinho. Você consegue aquecer o açúcar, consegue aquecer os óleos devido à sua parte polar, então ele também aquece. Mas outras coisas que não têm essa frequência, a água é a principal de todas, ela não vai sofrer esse aquecimento. Por quê? Porque ela não vibra na frequência que o magnetron manda. Cuidados do micro-ondas. Então o micro-ondas ele tem que estar bem vedado. Essa caixa de metal, as micro-ondas têm uma capacidade de penetrar a matéria muito grande, então ele atravessa a comida, por exemplo, por isso que ele cozinha de dentro para fora também, e não de fora para dentro, como um forno convencional. E essa micro-ondas ela passa no alimento, reflete na parede de metal, volta, então ele consegue agir em todos os lados. Ela não pode sair de dentro do micro-ondas, tem que ficar sempre lá. Por isso que na porta, quando a gente olha, tem uns furinhos bem pequenininhos. Aquele furinho pequenininho serve para... Ele é menor do que a onda, então a onda não consegue passar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um micro-ondas novo e o meu está tudo enferrujado, pegou maresia, sei lá, alguma coisa assim. Respingou sal de alguma forma e aí ele está todo podre, assim, sabe? Está enferrujado. Aí se ele tiver com a carcaça interna dele com vazamento, daí ele causa problema, por quê? Porque essa onda vai sair e vai agitar as tuas moléculas de água, aí não é legal. Eu lembro que há uns 20 anos atrás eu li, não sei se até não foi nenhum manual de instruções de micro-ondas, que você deveria colocar maçãs próximo ao micro-ondas. E se aparecesse na casca da maçã pontos escuros, aqueles pontos escuros seria, por exemplo, micro-ondas que estariam vazando do seu micro-ondas e ele estaria com problema, deveria ser substituído. Outra questão também, algumas pessoas podem pensar, mas e quando eu abro ele quando está utilizando? Essa onda, ela viaja em velocidades gigantescas, então quando parou o magnetron, que você puxou a porta, automaticamente ele já desliga, já para a onda e não vai... abriu a porta rápido demais, escapa o micro-ondas em você, isso não existe, tá? Foi feito para ser assim, muito seguro. Tá? Então, cuidado, não vá na onda das fake news. Inclusive, para quem tem interesse, o Ministério da Saúde disponibilizou um WhatsApp. Não serve como saque, mas ele serve para você receber informações do Ministério, para desmistificar essas coisas. E uma delas, se você pesquisar, é justamente isso do micro-ondas. Porque saiu uma notícia um tempo atrás, e muitas pessoas compartilharam isso, infelizmente, sem verificar se é verdade ou não, de que o Japão mandou recolher todos os micro-ondas e determinou que parassem de fabricar. Isso é mentira, tá? Não ocorreu isso, é uma tecnologia super segura,
tá? Que não faz mal nenhum, não sobra radiação na matéria, ela passou a radiação, foi embora, né? Inclusive tem uma amiga minha que mora em Goiás, e ela comentou que lá, devido ao acidente do Césio 137, que eu mencionei antes, essas pessoas, parentes ou próximas a quem foi exposto ali, sofrem preconceito até hoje, né? Eu já falei em outros vídeos também que preconceito é fruto da ignorância. Então a pessoa vai pedir emprego e eles perguntam, você é parente de alguém do acidente lá? Se for, elas às vezes não conseguem emprego, elas sofrem preconceito por isso, porque as pessoas acham que a radiação fica na pessoa, a pessoa passa a ser radioativa. E não, passou, foi embora, acabou, não tem mais. Tá? Então isso que sofrem as pessoas lá em Goiânia, na região, ali no estado, né, é complicado, né? Fruto da ignorância, como sempre. Belezinha? Então, fica tranquilo, utiliza o teu micro-ondas, faz o teu café, esquenta o teu leite, que vai ficar tudo certinho, não tem problema, é super seguro. E se tiver enferrujado, todo estragado, né, joga fora e compra um novo. Beleza? Beijão!